A coletiva de imprensa de Arthur Lira, presidente da Câmara, falando justamente dessa força-tarefa mobilizada pelo governo federal com o envolvimento dos ministros de Bolsonaro, o governo federal, o governo estadual da Bahia, as prefeituras. Nós estamos falando de 116 cidades afetadas pelas chuvas, uma população hoje entre desabrigados e desalojados, algo em torno de 50 mil pessoas. Paulo Pozonov, eu peço desculpas que eu te interrompi no meio do seu raciocínio. Nós falávamos sobre um possível plano nacional de habitação e de como essas comunidades foram crescendo ao longo dos anos nas margens dos rios, o que hoje está claro que é um problema. Lá atrás era uma questão de sobrevivência e hoje a gente sabe que nós precisamos reestruturar muitos dos municípios brasileiros. William, não tem problema não, jornalismo é assim mesmo, né? Mas o que eu dizia é que falta ao Brasil uma visão de médio e longo prazo, e aí foi curioso que entrou essa entrevista coletiva do Arthur Lira e a gente vê aí um legítimo representante do Estado, né, de toda a burocracia, toda a ineficiência do Estado. Arthur Lira falou ali sobre as medidas emergenciais para conter o sofrimento dessas pessoas, mas eu achei muito curioso, William, que ele falou que medidas mais duradouras, aí a gente vai pensar sobre isso no início dos trabalhos legislativos lá em fevereiro. Mas eu apostaria aí com você, com o Felipe, com os nossos espectadores, que assim que acabarem essas chuvas, assim que o nível do rio lá, que está inundando toda essa região, baixar, eu aposto como a gente não vai ver aqui na imprensa, em nenhum lugar, não vai ver no Congresso nenhum projeto de médio e longo prazo que pense em tecnologias, né? Não é nenhuma tecnologia muito elaborada. Contenção de água se dá em São Paulo, por exemplo, se dá com os piscinões, em vários lugares do mundo se dá com barragens que controlam o nível das águas, a vazão das águas. Não é uma tecnologia assim, não é uma ciência, né, rocket science, não é uma ciência muito difícil de ser empreendida. Então a gente vê aí um representante legítimo do Estado falando em medidas paliativas que são muito importantes, mas me chama a atenção também o valor, né, muito baixo em comparação. Aliás, é outra coisa, o Arthur Lira fala em criar um fundo. Parece que esse é o novo fetiche dos nossos políticos, né? Fundos e mais fundos. A gente vai falar ainda hoje, acredito, sobre o fundão eleitoral. Esse seria mais um fundo. E também o Arthur Lira dá uma espetadinha ali. A gente vê que o conceito do teto de gastos realmente é algo que não desce para os nossos políticos. Eles não entendem como funciona esse teto de gastos. E o Arthur Lira deu uma espetadinha ali no teto de gastos, sugerindo que esse teto de gastos impossibilitaria uma ajuda mais rápida à Bahia, algo em que eu não acredito realmente. Paulo, eu vou até provocar o Felipe, porque na verdade o que eu percebo, né, por parte do Arthur Lira é o seguinte: quando você tem um momento desse de calamidade pública, de catástrofe, você precisa quebrar algumas regras, alguns protocolos para fazer a coisa andar mais rápido para poder atender a população. A proposta dele seria criar esse fundo, apesar que eu percebo que o Pozonov é contra esse tipo de coisa, você criar um mecanismo que já está disponível, ou seja, eu vou encurtar o tempo e vou diminuir a burocracia para ter acesso aos recursos e atender mais rápido a população? William, essa história do fundo, que poderia não ser fundo, poderia ser um conjunto de regras, podemos dizer assim, infraconstitucionais, né? E isso responderia a parte da sua pergunta, a pergunta que você fez lá atrás, né? Porque são dois problemas paralelos que têm que ser combatidos. As tragédias, os desastres naturais. E não venha ninguém aqui culpar a natureza, né? Nós sabemos quem são os culpados. E o outro, a questão que você colocou muito bem no começo, que é a questão de um programa nacional de geração de habitações seguras. Porque essas pessoas que lá estão, muitas, quase sempre, ou em áreas de morro, em cidades como o Rio de Janeiro, como Angra dos Reis, como Petrópolis, né? Essas pessoas, em quase todos os casos, são empurradas para lá porque não tem para onde ir. E o Estado não vai, né? Ontem até a gente estava discutindo aqui na programação da Jovem Pan News a questão do Estado paralelo. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas, enfim,
Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele fala em termos de dinheiro, e o Pozzolnovi colocou uma coisa muito importante aqui, que vale a pena a gente reforçar, né? Quando ele fala em medidas imediatas, ele fala com o dinheiro do Executivo e com o esforço do Executivo. Quando ele fala em medidas lá para frente, depois de fevereiro, depois do recesso parlamentar, aí é o nosso esforço, é o esforço legislativo. Tem uma moeda que eu vou dobrar a aposta do Pozzolnovi, que isso aí vai sumir da pauta do Congresso em 2022.